Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Estou muito feliz, quinta-feira para mim é um dia feliz por causa da TV Ágape. O programa hoje está maravilhoso, tem um bate-papo aqui muito especial, os quadros que você já conhece. Então já vá se ajeitando aí, dá o like, compartilha, aumenta o som. Primeiro louvor, começou a TV Ágape. Esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Depois dessa canção, hoje o podcast é especial. Iremos bater um papo agora com a Adriana, que é fonoaudióloga. Ela vai nos ensinar como cuidar da nossa voz. Vamos lá, vamos conferir esse bate-papo? Meus irmãos, uma boa noite. Nós estamos aqui com o nosso podcast Ágape e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a nossa irmã em Cristo, Adriana. Ela é membro aqui da nossa igreja, ela é fonoaudióloga e vai bater um papo aqui conosco sobre isso, sobre a importância de cuidar aqui da voz. E, Adriana, aperta a minha mão aqui. Prazer enorme ter você aqui. Cumprimenta o pessoal aí para a gente já começar o nosso bate-papo. Paz do Senhor a todos. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Me sinto muito feliz pelo convite. Confesso que estou um pouco nervosa. É natural. Mas vamos lá. Mas que bom. Adriana, só para a gente te conhecer um pouquinho mais, fala para o pessoal quanto tempo que você é membro aqui na nossa igreja. Acho que já tem uns anos que está com a gente. Eu acredito que deve ter uns 20 anos que eu frequento a igreja. Em 2017 eu me batizei e estou aqui firme com vocês. Amo a família Ágape, amo estar com vocês. É muito gratificante buscar a Deus nessa igreja, porque é uma igreja da família, né? E sempre acolhedora. Você sempre acolheu a gente com tanto carinho. Que bom. Adriana, vamos lá, vamos começar a bater o papo. De onde surgiu o interesse para fazer esse curso? De onde surgiu? Foi alguém que te influenciou? Era um desejo antigo? Como que nasceu o interesse por essa profissão? Antes de nós começarmos as perguntas aqui sobre esse assunto. Então, a fonoaudiologia, eu falo que assim, foi o curso que me escolheu, não foi eu que escolhi o curso. Na verdade, eu ia fazer um curso de design de interiores, só que nesse meio tempo, né, quando eu decidi fazer o curso fechou e aí teve uma amiga minha que ela fez fonoaudiologia, ela me falou muito bem da fono. E assim, me surgiu esse interesse de cuidar, porque a fono, ela cuida das pessoas, cuida da fala das pessoas, então me surgiu esse interesse, assim, foi amor à primeira vista, quando eu conheci mais a fundo sobre as áreas da fono. Que bom, então já que nós iniciamos aqui, quais são as áreas que o fonoaudiólogo atua? Então, a fonoaudiologia é muito ampla, né? Então, a gente atua na área de motricidade orofacial, que é uma área que trabalha muito
Fortalecimento da musculatura orofacial, por exemplo. Se tem algum paciente que tem uma patologia que deixa a pele, a musculatura facial hipotônica, a gente trabalha exercícios para fortalecimento da musculatura orofacial. A gente trabalha também com recém-nascidos, né, na ajuda na amamentação, na sucção. Trabalha desde o idoso, da criança até o idoso. Trabalhamos também a disfagia, que é quando o paciente ele tem dificuldade na deglutição. Por exemplo, o idoso ele tem dificuldade de mastigar alimentos sólidos, líquidos, de deglutir. Então, a gente faz manobras facilitadoras na deglutição. Então, vai mais além do que a fala. Muito mais além. Só na fala, então, né? São várias áreas. Atuamos também na leitura e escrita, que é quando a criança ela tem dificuldade de ler e escrever. Então, a gente trabalha no âmbito escolar, que é trabalhando também a consciência fonológica para que a criança tenha, né, esse conhecimento dos sons da fala, dos sons das palavras. Trabalhamos também a voz na área de habilitação, reabilitação, trabalhamos fluência. Então, o fonoaudiólogo, ele atua em vários setores, em várias áreas. Então, a gente pode trabalhar no hospital, nas escolas, podemos trabalhar nos asilos, podemos trabalhar também como audiologia, na audiologia clínica, do trabalho também, o fonoaudiólogo atua nessa área. E dentre outras, então ela é bem amplo mesmo, um campo muito amplo. Eu, como que sou leigo, eu pensava que era só na fala mesmo. Não. Adriana, então vamos lá. São várias áreas. Quais os cuidados que a gente tem que ter com a nossa voz? Por exemplo, eu sou pastor há muitos anos, eu falo, quer ver, de segunda a sexta, eu falo 2 vezes ao dia aqui na rádio, às vezes eu tenho que pregar nos cultos. E quais os cuidados que a gente tem que ter com a nossa voz? O que você ensina para nós aí? É muito importante não fazer o abuso vocal, né? Por exemplo, evitar gritar, evitar falar alto, dar gargalhadas alto, isso tudo pode causar um desconforto na voz, né? Pode causar nódulos nas pregas vocais, Depois eu vou te fazer pólipos. uma pergunta em cima disso. Sim. Também é importante você ingerir muita água antes, durante, né, o uso da voz. É importante também você estar aquecendo e desaquecendo a voz nesse período de uso também da voz. Ou seja, tem várias técnicas que você pode utilizar, né, para ter esses cuidados especiais com a voz. E eu não sei se é mito ou se é verdade, a gente que é pregador, de vez em quando o pessoal fala, pastor, come romã, isso é lenda, isso é fato, isso é verdade, é mito? Então, pastor, tem o uso da maçã também, comer a maçã, tem a pastilha. Sim, então, tem vários mitos, né? São mitos esse hábito de comer maçã. Tem nada a ver? Não tem nada a ver, porque comer maçã é mito e não está comprovado cientificamente que ela ajuda na voz. Então, isso, é mito, né? É mito. E a romã? A romã também é um mito. A pastilha? Pastilhas também, isso não tem nada a ver, não é comprovado cientificamente. Então o certo é igual você falou, fazer o aquecimento vocal. Aquecimento vocal. Não gritar. Que mais você falou? Não pode gritar, não pode raspar a garganta. Entendi. E se a gente usar a voz de modo errado, quais as enfermidades que pode surgir na pessoa? Então, pode causar inflamações nas pregas vocais, nódulos nas pregas vocais. E com isso, você tem que procurar um fonoaudiólogo para estar fazendo a reabilitação, né, da sua voz devido ao uso inadequado da voz. Entendi. Deixa eu entrar numa área que eu sei muito bem. Eu queria que você me ajudasse como lidar com a gagueira. Deixa eu contar um pouco a minha experiência antes. Eu não sei se é hereditário ou não. A minha mãe tem um pouco de dificuldade na fala. Eu tenho. O meu filho também, mais velho, tem. Então, eu não sei se é hereditário ou a gente aprende, né? Uhum. Então, assim, Adriana, há uns 10 anos atrás, eu era bem pior. Não falava
nada. Aí eu fui lendo, fui aprendendo a controlar a respiração. Eu penso antes de falar e tem palavras que eu sei que não vai sair, aí eu vou e substituo ela. Então tem que ter um vocabulário bom. Mas assim, isso são técnicas que eu aprendi que na vida. Agora eu quero ouvir de uma profissional, exemplo, de onde vem? Hereditário? Ou aprende? E se tem uma solução, se tem uma resposta? Então, a causa da gagueira ela é neurobiológica, então pode ser surgir de várias formas, pode ser hereditário, né? Como você disse que a sua mãe também. E o meu filho, Emanuel, também. Sua filha também pode ser hereditário, pode ser devido ao desenvolvimento infantil, pode ser também devido a uma lesão neurológica, né, como AVC. Então, são várias as causas, não tem a causa definida para o surgimento da gagueira. Tem cura ou não? Ou a pessoa tem que aprender a lidar com isso? Os casos hereditários, a pessoa ela tem que aprender a lidar com isso e fazer um tratamento fonoaudiológico para minimizar. E essas técnicas que eu uso aqui? Que eu te falei, ajuda? Ajuda, sim, lógico. Você tem que trabalhar mais a respiração, falar mais devagar. Com isso tudo vai estar controlando, né, esse impacto, né, na gagueira durante a fala. Adriana, estamos quase chegando ao fim, então um bate-papo tão bom. E qual a área que você decidiu se especializar? Eu atuo na área de linguagem infantil, que é a área com crianças com atraso de fala, com autismo. Então, eu estimulo a fala da criança, né? Por exemplo, às vezes a criança, ela chega para mim com atraso de fala, a mãe fala, meu filho não está falando. O que acontece? O surgimento, ele pode, na verdade, pode surgir de várias formas, né? Pode ser devido à falta de estímulos em casa, pode ser devido ao neurodesenvolvimento, alguma patologia que pode causar, né, esse atraso de fala. E é uma área assim que eu me encontrei, que é a área de linguagem infantil. Adoro trabalhar com criança, adoro desenvolver a fala da criança. E como que a gente pode perceber que o filho tem uma dificuldade? Tem algumas formas de reconhecer? Tem a idade certa? Sim. Então, a criança com 1 ano de idade, ela já tem que estar adquirindo os pré-requisitos da linguagem verbal. Ou seja, com 1 ano de idade, a criança ela já tem que fazer imitação, ela já tem que fazer sons de onomatopeias, por exemplo, o cachorro, como o cachorro faz? Entendi. Au, au, O gato. a vaca, mu, o gato, miau. Então, ela tem que estar fazendo, tá tendo todas essas habilidades. Se não tá fazendo, né? já pode procurar um fonoaudiólogo. Então, se os papais, né, as mamães, elas verem algum atraso, né, na fala da criança, se com 1 ano de idade elas não estão fazendo essas imitações, esses sonzinhos, elas pode procurar um fonoaudiólogo para uma avaliação. E quanto mais cedo procurar, melhor né? O diagnóstico. E a última pergunta, Adriana, o que é um transtorno fonológico? Transtorno fonológico é uma alteração no sistema fonológico. É quando a criança ela faz substituições de fonemas, por exemplo, troca o t por d. Por exemplo, prato, ela fala plato. É o Cebolinha do Cebolinha da Mônica. Da Mônica, né? A criança ela faz distorção na palavra, faz omissão. Então, isso é um transtorno fonológico. Tem pai que acha bonitinho. Tem pai que acha bonitinho, que não vai procurar um fonoaudiólogo. Porque é bonitinho quando está novinho. Sim. Depois vai crescer, né? Fica difícil de corrigir. Então é importante estar trabalhando para estar fazendo as terapias fonoaudiológicas para estar eliminando esses processos fonológicos na criança, né? Adriana, muito obrigado pela sua agradeço. presença aqui. E onde você está atuando para a gente, caso tenha alguém que queira usufruir do seu trabalho, saber onde te encontrar, o seu telefone? Hoje eu atuo na Clínica Integrar, na Governador Valadares, aqui no Centro de Patrocínio, e atendo também na Clínica da Rafaela Castro, em Patos de Minas, no Centro de Patos. Então pode me encontrar no Instagram, só procurar lá Adriana Nunes Fono. Adriana Nunes Fono. Adriana Nunes Fono. Que lá já direciona para o meu WhatsApp, então qualquer dúvida, né, qualquer
queira te contratar, já está aí. Qualquer alterações que os pais perceberem, pode me procurar para uma avaliação e para a gente estar, né, eliminando essas dificuldades das crianças. Adriana, obrigado. Eu que agradeço, pastor. Pessoal, vamos cuidar da obrigada. voz, principalmente a gente que é pregador do Evangelho, que na verdade a gente precisa da voz para tudo. Né? Quero agradecer a presença da Adriana e fica com a gente aí. Tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Valeu, pessoal. Eu que Deus abençoe. agradeço. Adriana, Tchau. despede do pessoal aí. Paz do Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo Valeu, meus convite. irmãos. Tchau. Bate-papo legal, hein? Rapaz, eu aprendi muito. Meu Deus. Meus irmãos, tá gostando? TV Ágape é a TV da sua família. Agora temos um quadro de devocional onde a nossa irmã Adria tem nos ajudado a como ler a Bíblia, como estudar a palavra. Adria, agora é sua vez. Olá, amigos! Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Vocês sabem que hoje eu estou aqui para falar sobre devocional, né? E na semana passada, nós incluímos um formato bacana aqui nesse quadro e colocamos à disposição para que vocês mandassem perguntas, né, sugestões de devocional, para vocês assistirem a participação de vocês aqui. E hoje, como não pode ser diferente, eu quero trazer também 2 perguntinhas e depois fazer um devocional bem rapidinho com vocês, só para não perder o costume. As perguntas escolhidas de hoje são do Alex e do Wesley, nossos queridos irmãos aí. E a primeira delas é do Alex, que fala assim: existe alguma regra para o devocional? Achei interessante falar disso, porque assim, eu, Adrila, o pastor, o seu líder, algum irmão que você admira, nós não podemos ditar a você uma fórmula secreta ou mágica para fazer um devocional. Não existe um tempo ideal, não existe um livro indicado, né, melhor para que você comece, ou algo que seja fixo para todo mundo. O seu devocional é o seu momento de secreto com Deus. É o seu momento que o Espírito Santo vai ditar o que deve ser feito lá no seu quarto, na sua intimidade com Ele. Quando você entra para dentro do seu quarto, é um momento de intimidade com o Espírito Santo, com o Pai. Então eu não posso falar se existem regras para o seu devocional. Eu não me vejo nesse direito. Mas, se eu pudesse falar algo sobre isso, a única regra que eu estipularia para um devocional no geral seria conhecer mais de Deus. Eu não consigo enxergar a possibilidade de se assentar para ler a Bíblia, para adorar, para orar e não sair de lá conhecendo mais de Deus. Então, na minha visão, falo isso por mim, Adrila, a única regra do devocional é conhecer mais de Deus. Você deve se sentar e levantar de lá sabendo um pouquinho mais sobre Ele, conhecendo mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre dons, sobre passagens bíblicas, algo novo, algo diferente. Deus tem que falar no seu coração. O devocional é para isso, é um momento para você conhecer. Eu sempre brinco daquela perguntinha, né? O que eu conheci de Deus hoje? É a única regra que eu coloco no meu devocional e que eu colocaria para outra pessoa é essa. O que você conheceu de Deus hoje? O que você aprendeu sobre Ele hoje, né? E a segunda perguntinha é a do nosso amigo Wesley, eu tenho dúvidas na hora da reflexão. O que eu faço? Bem, o devocional é um momento para você conhecer e se aprofundar mais na Bíblia, isso é lógico. Só que a Bíblia não é só um livro espiritual, é um livro histórico, é um livro cultural. Então é normal que surjam dúvidas aí na leitura bíblica. Isso é saudável, inclusive, acredito eu, que quem lê a Bíblia e não tem dúvidas nenhuma sobre a história, sobre a cultura, está muito enganado sobre o que está lendo. Então, é normal. O que eu te aconselho a fazer? Busque conhecimento em livros ou em pessoas que tenham mais bagagem que você. Nós temos aí pastores na igreja super disponíveis para nos auxiliar com dúvidas, líderes bem instruídos, e também nós temos hoje uma ferramenta muito interessante que é a própria internet. Lá nós temos diversas ferramentas, livros em PDF que podem te ajudar a desmembrar e entender mais um pouquinho sobre a Bíblia. Mas é normal a gente ter uma dúvida pós-momento de devocional. Inclusive, eu acho até pertinente ter essa dúvida, porque é isso que vai fazer queimar em nosso coração, ruminar em nosso coração. Então, se você leu a sua Bíblia, fez seu devocional e depois ficou refletindo, né, martelando algo na sua cabeça, eu acredito que o devocional, ele está de fato começando a penetrar aí no seu coração. Então, isso é normal. E, seguindo ainda essa sugestão, né, que vocês mandaram lá, eu quero ler hoje uma passagem bíblica que a nossa irmã Débora nos enviou e que eu acho que casa com essas 2 perguntinhas que nós fizemos aqui, sobre conhecer a Deus, sobre regra de devocional. E está lá em 2 Coríntios,
no capítulo 5. Nós vamos começar lá no versículo 16, a segunda parte dele, que fala assim: Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma vida nova teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Então, eu acho interessante, isso aqui é uma passagem, né? Paulo está falando sobre a nova vida com Cristo, né? Na semana passada nós falamos um pouquinho também sobre nova vida, nova ótica com Cristo. E hoje também é uma mensagem nesse sentido. Mas aproveitando o ganchinho aí da pergunta do Alex, existe regra para o devocional? Lá no versículo 16 fala: agora é o momento de conhecermos Cristo de outro ponto de vista. Até então nós estamos habituados a conhecer Cristo pelo que o mundo dita, pelo que as pessoas acham que Ele é, pelo que a internet acha que Jesus é. Quando a gente faz nosso momento de devocional, é momento de conhecer Jesus à luz da palavra, a ótica da palavra. Entender o Evangelho de acordo com o que de fato Ele disse, de acordo com o que de fato Ele entendeu. E essa possibilidade de conhecê-lo nos aproxima de Cristo, do Evangelho a tal ponto que nós podemos nos reconciliar com o Pai. Olha que responsabilidade nós carregamos quando nós conhecemos a Deus. Nós somos encarregados de reconciliar outras pessoas, de levar a mensagem de reconciliação para outras pessoas. E sem falar que nós somos intitulados na Bíblia como embaixadores de Cristo. Você tem sido embaixador de Cristo? Você tem conhecido Cristo à luz da palavra a tal ponto para conseguir ser embaixador da palavra dele? Olha que responsabilidade nós carregamos e nós temos quando nós aprendemos a debulhar e a frisar na palavra, né? A conhecer mais da palavra. Quero que você entenda que a mensagem da reconciliação é algo que nós precisamos levar para o mundo. As pessoas precisam conhecer a Deus, precisam conhecer ao Pai. E é através de Jesus, conhecendo o verdadeiro Jesus, que elas vão conhecer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus falava isso. Então, que hoje você rumine nessa palavra e que você entenda que é momento de nós pararmos de conhecer Jesus Cristo pela ótica humana, conhecermos a palavra, o Evangelho e as mensagens dele de acordo com o que a própria palavra nos revela. E o devocional é o momento perfeito para você fazer isso. Então, eu espero que tenha te edificado, que tenha te ajudado. E muito obrigada por vocês que têm participado e enviado para nós essas perguntas e nos ajudado nesse quadro. Como eu disse, espero que tenha edificado sua vida e te ajudado de alguma forma a fazer o seu devocional. É isso, até a próxima. Vamos conferir a agenda da igreja para você saber os dias de culto e é tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Vou mostrar para você aqui no telão a agenda da igreja. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo,
2 cultos também, ó, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, ó, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, ó, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você conferiu a agenda, não tem desculpa. Eu estou sempre na porta ali, quero apertar sua mão. É um prazer enorme te receber aqui. Vamos ver agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito grandes coisas aqui na Igreja Batista Agape. Você já deu like aí para nós? A gente sempre pede para dar o like, compartilhar, porque quanto mais você fizer isso, o YouTube entende que o assunto é relevante e ajuda a divulgar. Agora nós iremos para um quadro novo. Nosso obreiro Zilton, rapaz, muito bom o quadro dele. Zilton, como é que é seu quadro, meu amigo? A paz do Senhor, pastor Wallace, obrigado pela oportunidade. Queridos irmãos, esse é o novo quadro da TV Agape, onde nós iremos falar um pouco mais sobre as mesas às quais Jesus se assentava. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele tinha momentos de intimidade com os discípulos, com aqueles que o procuravam. Havia mesas em que ele se assentava para comer e mesas que ele virava, assim como aquela dentro do templo ao qual eles estavam fazendo vendas dentro da casa do Senhor. Então eu quero falar com vocês e trazer alguns convidados no decorrer dos próximos programas para nós estarmos falando sobre mesas às quais Jesus se assentou e o que essas mesas geraram nas pessoas e o que nós poderemos aprender nas mesas às quais Jesus se assenta. O nosso quadro se chamará Na Mesa com Jesus. E eu quero que você seja extremamente abençoado por essas mesas e que você possa, assim como na cultura judaica, trazer a mesa para o seu lar como uma cultura, não apenas um lugar onde nós nos alimentamos fisicamente, mas um lugar onde nós alimentaremos o nosso espírito e também estabeleceremos relacionamento e comunhão. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma mesa que também não é uma mesa. Nós lemos na palavra do Senhor no livro de João que Pedro, durante o processo do interrogatório de Jesus, ele o nega durante 3 vezes. Porém, Pedro, em João 21, do versículo 15 adiante, ele é interrogado novamente por Jesus, mas ele não é interrogado apenas à beira de uma praia. Se nós lemos do versículo 9 adiante, Jesus ele prepara um ambiente de mesa. Olha o que o versículo 9 nos diz: ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazeis alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Já era essa a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me ama? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, forem velhos, estenderás as mãos e o outro te cingirá e também te levará para onde tu queres. Meus queridos, essa mesa de Jesus pode ser também chamada de uma segunda fogueira. Pedro nega Jesus diante de uma fogueira, diante de outros homens. Então Jesus ele prepara uma mesa, alimenta o seu corpo, mas logo após, durante uma segunda fogueira, próximo a essa mesa, Jesus lhe dá a oportunidade de, no mesmo ambiente ao qual ele o negou, ele poder também o exaltar e declarar o seu amor. Essa mesa de Jesus no livro de João, ela é uma mesa de comunhão, mas ela não é apenas uma mesa de comunhão, ela também é uma mesa de restauração. Porque Pedro, no seu primeiro chamado, foi chamado para se tornar um pescador de homens. Só que nessa segunda mesa, ele é chamado para se tornar um apacentador de ovelhas. Porque na primeira mesa, na primeira fogueira, Pedro ainda não estava pronto para o chamado verdadeiro ao qual o Senhor tinha lhe designado. Então, um pescador de homens, ele poderia cair durante uma primeira experiência. No pescador de homens ele ainda falha, mas quando ele, naquele segundo ambiente de mesa, naquela segunda fogueira, ele tem a oportunidade de restaurar esse ambiente na presença de Jesus, ele é chamado a apacentar ovelhas. Apacentar ovelhas não tem nada a ver com pescador. Pescador carrega cheiro de peixe, um pastor carrega cheiro de ovelhas. Então o Senhor ele vira novamente uma chave na vida de Pedro. Aquele pescador de homens hoje se torna um apacentador de ovelhas. E como nós vemos no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos e todos os outros evangelhos, Pedro se torna o chefe daquele povo. Ele se torna o chefe da igreja cristã primitiva. Se torna um dos grandes nomes, também um grande perseguido. Mas isso não o abate. O que nós aprendemos nas mesas em que Jesus se assenta? Os lugares em qual nós fomos objetos de desonra pode também ser ressignificado para se tornar um lugar de honra. Jesus ele pode transformar uma mesa em uma fogueira, ele pode transformar a mesa em um ambiente ao qual você já falhou, para novamente você ser restaurado em vida e em ministério. Jesus ele tem a característica de instaurar lugares para que nós possamos ter com ele comunhão e intimidade. Se você conversar com qualquer judeu ortodoxo, o momento mais importante na sua casa é o momento do alimento, é o momento de comunhão. Por quê? Porque ele acredita que naquele lugar, não importa o quão ele caminhou, ali estão todos na mesma altura, no mesmo lugar, olho com olho, coração com coração. Assim como em outras mesas que nós iremos falar, como na mesa de Levi, que é a mesa onde Jesus fala que é a mesa que ele veio para os doentes, os rejeitados. Tem também a mesa de Zaqueu. Nós temos também a mesa de Marta e Maria. Temos também a mesa do cara impuro, onde ele recebe uma adoração extravagante. Cada mesa a qual Jesus se assentou, ela tem uma mensagem profunda de comunhão, de intimidade e de restauração daqueles que se assentaram com ele. E a nossa intenção com esse novo quadro é que você transforme a sua mesa em um lugar de comunhão e cultura, onde você possa também estabelecer esse lugar na sua casa, em qualquer mesa que você se assentar. Nos próximos programas traremos pessoas com as quais nós já temos ambientes de mesa para falar um pouco mais sobre as mesas às quais Jesus se assentou. Por hoje é só. Eu quero passar para o pastor Wallace novamente e te convidar, a partir de hoje, a transformar a sua mesa em uma mesa com Jesus. Estamos quase chegando ao fim, nós iremos ouvir agora a última canção, o último louvor. Se ajeita aí, a palavra de hoje está uma bênção. Fica aí para você ouvir a última canção e logo após a palavra do Senhor. E eu habitarei em tua casa para sempre. Te
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor? Nós estamos aqui com uma série de mensagens em João capítulo 11, o milagre da ressurreição de Lázaro. É uma mensagem riquíssima e eu dividi essa mensagem em 4 partes e hoje é a penúltima parte dela. Fica aí com a gente, não vou demorar, uma mensagem simples, mas vem de Deus para te edificar. Hoje eu quero ler João capítulo 11, versículo 39 ao 43. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, que era irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se creres, não verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto estava. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. O que eu quero falar com você aqui hoje? Jesus acabara de chegar onde Lázaro estava. O texto diz que Lázaro está morto há 4 dias, irmãos. Quando a Bíblia fala 4 dias, porque na cabeça do judeu havia uma crença que quando a pessoa falecia, durante 3 dias o espírito ficava em volta. Era uma crença deles. E quando dava o 4º dia, eles aí tinham certeza absoluta que a pessoa estava morta de verdade e que não haveria nenhuma chance mais da pessoa ressuscitar. E quando Jesus chega, como o texto que eu li, ele vai dar uma ordem para o pessoal: tirai a pedra. Isso aqui a gente ouve falar sempre, a pedra não é Jesus que tira, a pedra somos nós, mas até aí tudo bem. Só que as irmãs de Lázaro vão dizer assim: Senhor, mas já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí o que eu falei semana passada, só para te lembrar, tem coisas que para o Senhor realizar um milagre, Ele vai ter que mexer em algumas áreas que já cheiram mal na nossa vida. Você sabe aquela área que você não quer que Jesus mexe? Você sabe aquela área que você tenta esconder porque já cheira mal? Então, irmão, é lá que Jesus quer mexer. Eu tinha áreas da minha vida que eu falava: Jesus, não mexe aqui não, aqui fede, aqui eu não quero que o Senhor mexe. Irmãos, não tem jeito. Para Jesus operar um milagre na nossa vida, Ele vai ter que entrar em áreas que só você e Ele sabe. Mas deixa Ele arrumar sua casa, deixa Ele limpar, deixa Ele agir. Porque Jesus vai dizer para elas assim:
se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Eu quero liberar essa palavra para você. Pode estar cheirando mal, pode estar difícil, mas se você deixar Jesus operar nesse lugar, vai ter milagre, irmãos, vai ter milagre. Creia que por mais complicado que esteja, sempre tem uma saída. E o que eu quero falar com você aqui hoje, bem rápido? Jesus agora está diante de um quadro impossível. Como assim, pastor? Poxa, Lázaro está morto há 4 dias. Eu não estou falando apenas de um cadáver, estou falando de alguém que está em decomposição. 4 dias que a pessoa está morta, os órgãos já pararam de funcionar, alguns órgãos já estão até se decompondo. E o que eu quero te ensinar hoje? Quem sabe você está diante de uma situação complicada. Você está diante de uma situação que você fala, aqui não dá, aqui não tem jeito, aqui não tem saída. O que Jesus nos ensina? O texto vai dizer aqui, e Jesus, olhando para o alto. Irmãos, quando você estiver diante de uma situação impossível, olha para o alto. Se Jesus olhasse para o cadáver, ele falava, não dá. Se Jesus olhasse para a sua volta, ele falaria, impossível. Se Jesus olhasse para a grande pedra, ele desanimaria, mas ele olha para o alto. Por quê? É do alto que vem o nosso socorro. Não olhe para o problema, não olhe para o defunto, não olhe para a enfermidade, não olhe para o lado do médico, não olhe para a situação do teu marido e do teu filho hoje, não olhe para a porta que está fechada, não, olha para o alto. Porque o Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde virá? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para o céu, porque no céu não tem impossibilidades, no céu não há nada que Deus não possa fazer. Então, diante da impossibilidade, Jesus vai nos ensinar, eu olho para o alto. Olha para o alto nesse dia, porque é de lá que virá o teu socorro. A segunda coisa que Jesus faz diante da impossibilidade, olha aqui, ele disse, Pai, graças eu te dou. Irmãos, o milagre não aconteceu, mas Jesus está dando graças. Lázaro ainda está no túmulo, mas Jesus está dando graça. A situação não está do jeito que ele esperava, mas ele está dando graças. Sabe o que significa isso? Confiança. Sabe o que significa isso? Gratidão. Quem não sabe dar graças a Deus antes do milagre, não está apto para receber. Então eu estou te dando uma chave aqui para o milagre acontecer na sua vida. Aprenda a dar graças a Deus. Por quê, pastor? A tendência nossa é reclamar, a tendência nossa é murmurar, a tendência nossa é falar mal. E a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Se você está diante de uma impossibilidade agora, mesmo sem entender, fala, graças a Deus. A palavra graças a Deus quer dizer a seguinte coisa, eu não estou entendendo, eu não sei o porquê, mas eu sei que Deus está no controle, e eu sei que Deus está fazendo uma grande obra. Então nesse dia, começa a dar graças a Deus, começa a dar glória a Deus, começa a reconhecer a soberania de Deus. É assim que o milagre acontece. Está diante de uma impossibilidade? Eu não estou entendendo, mas eu sei que tem um Deus que está no controle. A terceira coisa que Jesus nos ensina, a Bíblia diz que ele vai orar. E ele não apenas ora. Olha a oração de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouviu. Mas eu estou orando por causa da multidão. Irmãos, diante de uma impossibilidade, vai orar, meu amigo. Coloca seu joelho no chão, vai clamar a Deus, porque há poder na oração. Se até Jesus orou, poxa, se ele orou, quanto mais nós. O que a oração quer dizer? Tem coisas que a gente só recebe se a gente orar. Olha o que diz Jeremias 33:3. Clama a mim, que eu vou te responder. Quem clama tem resposta, quem ora recebe resposta de Deus. E o que mais? E eu vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes, a qual você não conhece. Irmão, quem ora tem resposta. Quem ora vai receber coisa grande da parte de Deus. Quem ora vai receber coisa firme. E quem ora vai receber algo que nunca recebeu. Então você está diante de uma impossibilidade? Ora, ora, ora. E mais, creia na oração que você está fazendo.
Tem gente que ora, mas não crê. O que é oração? Eu entreguei na mão de Deus e agora eu vou deixar Deus agir. E isso é oração diante de uma impossibilidade. E para nós terminarmos aqui, o que a gente faz diante de uma impossibilidade? Primeiro, eu olho para o alto. Segundo, o que Jesus fez? Ele deu graças a Deus, ele crê na soberania do Senhor. Terceiro, ele ora e crê na oração. E a última coisa, a Bíblia vai dizer que Jesus então, ele clama em alta voz, Lázaro, sai para fora. Sabe o que é isso? Ele usou da autoridade que Deus deu para ele. Ele chega diante de um problema e diz, Lázaro, sai para fora, ou seja, ele libera uma palavra de vitória. Irmãos, há poder nas palavras que Deus colocou na sua boca. Usa da autoridade que Deus te deu. Às vezes nós somos tímidos demais. Às vezes a gente não crê que Deus tem todo o poder. Meu amigo, usa da autoridade que Deus te deu. Eu tenho uma experiência, eu lembro que eu estava em casa há uns anos atrás, meu telefone tocou, aí falaram, pastor, corre aqui, era até aqui no bairro Enéas, que tem uma pessoa que está endemoniada, está quebrando tudo. Quando eu cheguei lá com mais um obreiro, havia uns irmãos de outra igreja orando, e eu estou lá de fora ouvindo. A pessoa está assim, diabo, sai dele por favor. Por favor, diabo, sai, por favor, eu estou te pedindo, por favor, sai. Irmãos, eu não aguentei, eu falei, deixa eu orar. Falei, demônio, em nome de Jesus, sai da vida desse homem. Esse homem está liberto pelo nome de Jesus. O demônio foi embora. Irmãos, eu vou chegar para demônio e pedir por favor? Cristo, por favor, vai sair em nome de Jesus. Faça isso hoje. Vira para o seu problema e fala, enfermidade, em nome de Jesus, o Senhor me curou. Filho desobediente, marido que não está na igreja, mulher que está longe do Senhor, você vai voltar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Libera uma palavra de vitória sobre essa porta que está fechada. Porta que está fechada, eu creio que Deus vai abrir. Deus está cuidando de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está me guardando. Libera uma palavra de autoridade agora. Porque tem hora, irmãos, que diante de uma situação impossível, nós precisamos usar a fé. Para nós terminarmos aqui, você lembra quando o povo de Israel estava diante do mar vermelho? O povo estava orando, aí Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim? Manda esse povo marchar. Irmão, tem hora de orar, mas tem hora de usar autoridade, é hora de marchar. E quando eles foram marchando, irmãos, o mar foi se abrindo. Eu sei que você está orando, eu sei que você está pedindo a Deus, mas agora é hora de marchar. Vamos crer, vamos partir para cima, vamos fazer a nossa parte, vamos usar da autoridade que Deus nos deu em nome de Jesus. E fazendo isso, um milagre aconteceu. Que o Espírito de Deus use essa palavra para falar com você. Está diante de uma impossibilidade? Olha para o alto, dá graças a Deus, ore e crê na sua oração e use da autoridade que Deus te deu. Deus te abençoe, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você estiver diante de um quadro impossível, como Jesus estava, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa mensagem, que nós venhamos, Senhor, a sempre olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Que a gente venha aprender a dar graças, a orar e confiar na oração e usar da autoridade que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu quero apresentar essa pessoa que ouviu essa palavra, quem sabe está diante de um quadro tão difícil, um quadro de uma enfermidade, uma porta que está fechada, uma crise familiar. Senhor, entra com providência, trabalha nessa causa, não há nada que o Senhor não possa fazer. Essa pessoa que está afastada também dos seus caminhos, essa pessoa que ainda não confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador, que ela possa fazer isso neste momento. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo este homem, abençoo essa mulher, abençoo essa família e quero profetizar toda a sorte de bênçãos. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Infelizmente chegou ao fim. Quinta-feira tem mais, mas divulga aí, manda esse link aí, esse programa para sua família, para os seus parentes. Pessoal, Pai do Senhor, Deus abençoe
e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fica com Deus.